Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a hora que você for ver o vídeo. Nós estamos falando hoje vamos falar aqui sobre variações linguísticas, assunto que eu já falei, mas vou voltar a falar novamente, porque a partir de hoje eu deixarei disponível para vocês uma avaliação. Os assuntos da avaliação será a língua, a linguagem, fala, variações linguísticas, linguagem verbal e não verbal, funções da linguagem. Então, esse será o assunto da prova de vocês. A prova vai estar no grupo para que vocês façam. Okay? Então, vamos lá. Vamos falar sobre variações linguísticas. O que é variação linguística? Então, a língua, ela não é uma coisa amarrada, ela não é uma coisa fixa, né? A língua, ela sofre variações, okay? Ela sofre variações com o passar do tempo. Então, ela sofre variações. Oh, meu Deus, aqui não vai dar problema na hora que você vai fazer. Está chegando gente agora, hein? Que coisa, agora ficou de ponta cabeça. Ok, melhorou. Então, vamos lá. Então, falando sobre variações linguísticas. Então, sim, vamos ter prova. E terminar aqui a nossa aula, deixar disponível para vocês aí a prova, para vocês lá no grupo. Aí vocês podem fazer a prova com tranquilidade, podem estudar o material está disponível, vocês podem estudar e fazer a prova. Prova tranquila, provinha fácil, que vale 3 pontos. E agora 3 pontos, ok? Então vamos lá. Língua é a linguagem verbal, oral e escrita utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Nós já falamos sobre isso. Ela é uma construção humana e histórica. Histórica, exatamente humano, porque o humano, né, fala, pertence a grupos humanos, e histórica porque ela vai sendo construída ao longo do tempo. Okay? É a organizadora da identidade dos seus usuários, então a nossa língua, ela nos identifica, né? Ela é uma identidade nossa, tanto nos identifica tanto em nosso país como fora dele, né? Mesmo que nós falamos língua portuguesa, se chegarmos no Portugal, ou nos países da África, que fala a língua portuguesa, no momento em que falarmos, seremos identificados pela nossa linguagem, porque a nossa língua, porque ela faz diferença, embora seja a mesma língua portuguesa, mas ela tem variações, então ela vai identificar. Nós também, embora sejamos todos brasileiros, mas, por exemplo, como nordestinos que somos e baianos que somos aqui, se chegarmos no sul do país, quando nós abrirmos a nossa boca e conversarmos com alguém, essas pessoas logo vão identificar em nós, né? Identificar provavelmente a nossa região, ok, pela nossa forma de falar, seja pelo nosso vocabulário, pelas palavras, seja pela a fonética, né? Seja pelo o sotaque que nós vamos falar. Okay? Então, tanto pelas palavras, pelo vocabulário, como pelo som, né? Pela o som das palavras, seria mais o sotaque, ele vai nos identificar. Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação, exatamente. Então, nós temos em toda a unidade nacional, em todo o país, nós temos uma língua só. Então, nós temos a língua portuguesa, e isso é muito bom, porque se você rodar seu país,
por toda sua nação, você vai encontrar, você vai se comunicar tranquilamente, porque temos uma mesma língua. Então, a língua é viva e dinâmica, por isso ela está sujeita a variações. Então, é dinâmica, então ela muda, ela vai mudar do ponto de vista histórico, ela muda, né? Ela vai trazer mudança do ponto de vista social, dentro da própria sociedade ela vai mudar, ela vai fazer variação de região para região, né? Ela vai fazer variação em relação aos grupos sociais, né? Os grupos sociais que tem na sociedade, nós vamos ver isso, e falamos sobre classe social. Então, ela sofre essas variações. Então, variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com condições sociais. Então, vamos lá. Então, é a mesma língua, variações utilizadas de acordo com as condições sociais, então, aqui, culturais, regionais e históricas. Né? Então, variações linguísticas e variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com condições sociais, culturais, regionais e históricas. Então, vamos ver lá cada uma delas, né, como que a variação acontece no meio da sociedade, o social, como é que acontece uma variação cultural, regional e histórica. Então, nós temos aí os tipos de variação linguística. Quero que vocês fiquem ligados nisso. Vocês têm questões nas provas, na prova de vocês, que vai falar sobre variação linguística. Okay? Então, fique atento sobre isso, sobre esses tipos de variações, para vocês perceberem nas questões que tipo de variação está acontecendo na hora de você responder as questões. Okay? Então, nós temos variação histórica. Então, a língua, ela varia, né, com o tempo. Né? Então, com o tempo, com o passar do tempo, a língua sofre variação. Então, as palavras vão mudando, o vocabulário vai mudando. Nós vamos ver a variação geográfica. Então, nós temos região, de uma região para outra, nós temos variação, seja, eu falei para vocês, seja de sotaque, né, de som, da forma que falamos, seja de vocabulário, seja palavra que significa uma coisa aqui, a mesma coisa lá tem outro nome. Okay? E temos variação social, nós vamos ver são as variações que acontecem no meio da sociedade. Variações situacional são situações, são formas, né? Variações formais, situações formais. Então, quando eu estou num lugar, estou em um lugar de autoridade, bom, eu estou vivendo uma situação diferente. Quando eu estou com os amigos, ali mais tranquilo com os amigos, eu tenho uma outra situação. Então, a variação que nos coloca de acordo com a situação. Então, a variação histórica. Vamos lá. A língua, ela variando aí de acordo com o tempo. Né? Refere-se aos estados de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Então, o exemplo aqui, nós temos o português chamado português arcaico, e temos o português contemporâneo. Então, lá no passado, nós tínhamos um português e ele tinha só escrito de uma forma, e o português de hoje, ele já existe uma mudança, porque houve uma mudança no tempo, a língua também modificou. Então, aqui nesta carta, a carta de chamar a famosa carta de Queiroz de Caminha, né, a carta que vai contar que recebe lá as autoridades de Portugal a respeito do Brasil. Então, vamos lá. De ponta a ponta, é tudo praia, muito chão, muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber o que haja ouro, nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim, frios, intemperados. Águas são muito infindas, e em tal maneira é graciosa, e querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor de tudo, o melhor fruto,
que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, aqui nós temos um português que é a palavra chão, palavras que para nós aqui hoje já é diferente, né? Muito chão e muito formosa, uma palavra que a gente já nem conhece hoje, né? A forma de que eles escreviam, podemos, né? Hoje, se você vai escrever, você vai falar, nós podemos, aqui, escrevia com um. Então, isso aqui foi mudança que houve ao longo da história, a língua foi sendo modificada. Então, variação histórica. Palavras também, eu dei exemplo na aula passada, palavras que eram escritas de uma forma, igual farmácia, que era escrita com PH, hoje é escrito com F, né? Então, aí você tem a variação histórica. E você tem também a variação geográfica. Então, geograficamente, uma região para outra, você tem uma variação da língua. Variedade que a língua, variação geográfica, variedade que a língua portuguesa assume em diferentes lugares onde era falado. Então, você falando de língua portuguesa, então eu já falei isso aqui, você em cada país, seja aqui no Brasil, aqui em Portugal, né, cada país desse que vai falar uma língua portuguesa, eles vão falar de uma forma diferente, uma forma variada, da mesma língua, o que vai identificar a região, né, com facilidade, pela forma de falar. Então, o português é a língua oficial em 8 países de 4 continentes: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Então, todos eles falam língua portuguesa, mas cada um com a sua variável. Isso que a gente vai chamar variação geográfica, e a gente trazendo para dentro do nosso país, aqui para o Brasil, a variação geográfica, ela vai variar de região, né, de região para região. Nós vamos ter a região Nordeste, aqui é a região Nordeste, nós vamos ter a região Sul, né, a região Sudeste, e essas regiões, elas têm diferenças, seja no vocabulário, por exemplo, a palavra, vamos pensar aqui em vocabulário, uma variação geográfica, a palavra macaxeira, em alguns lugares chama-se aipim, outros lugares chama mandioca. Então, isso é uma variação geográfica, né? Porque uma região é a mesma palavra, ela vai variar o nome. É a mesma coisa, né? Então, nós temos a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Então, no Sul, se eu não me engano, na região do Sul, aqui a gente chama salsicha, lá eles chamam vina, para chamar salsicha. Então, isso é a variação geográfica. Mas a língua, ela não varia só com relação ao vocabulário. Ela vai variar também na fala, né? Ela vai variar também no sotaque. Então, exemplo de variação geográfica. Aqui no Brasil, cada região possui diferenças linguísticas, tanto na fala como no vocabulário. É isso que eu estou falando para vocês. Então, nas questões, vocês vão ver variações na fala e variações de vocabulário. Okay? Então, nordestinês também é cultura. Então, aqui, e quando nós estamos falando de nordestino, é claro, nós estamos incluindo nós fazemos parte aqui, a Bahia, dos 9 estados da região Nordeste. Okay? Então, nós temos o nordestinês, quer dizer, a língua do Nordeste, que é cultura. Então, vamos ver aqui alguns vocabulários, né, regionais. Tem o abestado, né? E é o que o abestado? O abestado é o bobo, leso, tolo. Abirobado é o maluco, né? Nós estamos aqui o abufetar, né? Irritar, ficar brabo, amancebado, amigado, amarrado, mesquinho, avarento,
arretado, tudo que é bom, que é bacana, legal, variado das ideias, né? Então, meio malucado, né? Avexado, apressado, batia caçuleta, né? Batia caçuleta é conhecido de vocês também. Batia caçuleta é morrer, bisonho, triste, calado, brenha, lugar longe, difícil acesso, briga, pequena lagartixa, chama de briga, é a briga, bruguelo, criança pequena. Então, pessoal, esse vocabulário aqui é um vocabulário específico da nossa região, da região Nordeste. Significa o quê? Significa que esse vocabulário aqui pode ser que em outra região, pessoas que nunca andaram aqui, não vai saber o que significa essas palavras, porque é característico dessa região, ok? Uma variação da mesma língua, então um vocabulário aqui de palavras que são conhecidas nossas, mas que em outra região não é, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Exemplo de variação geográfica, vamos lá. Um caso mineiro sou. Então, já vamos vendo logo aqui, o mineiro sou, né? O mineiro sou, esse sou aí é específico do mineiro, mas nós também temos. Nós temos um aqui parecido com esse sou, né? Nós temos aqui o oxe, né? Oxe, alguém fala alguma coisa para a gente, né? A gente já vai logo, oxe. E além ainda tem oxe, tem o outro. Nosso aqui também, oxoxô, ainda vai mais do que oxe. Então, isso é característico, marca nordestina. Então, vamos lá. Um caso mineiro, senhor. Vamos lá. Sábado passado era 7 de setembro. Estava eu na cozinha tomando um pico-mel e cozinhando um quilo de carne com macho tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Vocês entenderam até aí, pessoal? Olha lá. Sábado passado, olha lá. Sábado passado era 7 de setembro, estava eu na cozinha tomando um piqui com mel, e cozinhando um quilo de carne com macho tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Então, macho tomate com massa de tomate para fazer uma galinha assada. Olha lá. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo dentro do forno, parecendo sido guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca, dendê, galinha para assar. O forno esquentou, misturou e o fiofó da galinha explodiu. Então, aí você está vendo, depois você lê o resto, aqui uma variação geográfica. Então, o modo de falar do caipira, do mineiro, né, do caipira mineiro. E aqui, variando a sua linguagem. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desligue da microfonia aqui. Se você quiser falar comigo, você fala assim, termina aqui. Então, nós falamos sobre a variação geográfica. Vamos falar aqui sobre variação social, as variações que acontecem dentro da sociedade. Refere-se às formas de linguagem empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Então, os grupos sociais, aqueles que formam a sociedade, lá dentro dessa sociedade, nós vamos ter diferentes também variações da linguagem. Vamos ver aqui. O réu vive de esportúncula, tanto que é notória a sua cacosmia. Veja bem, o que é essa linguagem? Linguagem da classe de quem? Dos advogados, né? O advogado fala de modo difícil, né? O réu vive de espórtula, tanto que é notória a sua cacosmia, tá? O linguajar jurídico. Então, aqui, variação social. Então, esse grupo social tem uma fala específica, né?
Aqui nós vamos ver aqui um outro grupo social. Oi, rapaz do Sam, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando está batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Aqui, nós temos a linguagem de quem? A linguagem do surfista, que é também um grupo social. Os grupos que formam a sociedade estão aqui. A linguagem dele, que é a variação da língua, a variação daqui, esse grupo falando de uma forma, esse grupo falando de outra. Então, variando no meio da sociedade. Então, outra variação social é a chamada norma culta. Essa norma culta, que é a variedade de prestígio, é essa variedade que vocês estão aprendendo na escola. E vocês estão aprendendo essa variedade justamente para que tem a ver com o seu crescimento social, o seu crescimento financeiro. Né? Você está na escola não é para aprender a falar português. Falar português você fala muito bem, obrigado. Mas você está aprendendo uma variação da língua portuguesa, que é essa norma considerada a norma de prestígio, de mais prestígio. É uma variedade de prestígio que deve ser adquirido na vida escolar, e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional. Então, essa é que vai fazer você crescer social e profissional, a chamada norma culta, né? Que não aceita muitas variações. Vamos ver. Você tem a linguagem técnica usada no exercício de certas atividades profissionais, né? As linguagens técnicas, que era profissional de uma área, isso você sempre tem que pensar em áreas profissionais. Modo de falar masculino e feminino. Então, a mulher fala de um jeito, o homem fala de outro, embora pode ser que achar que não, mas às vezes a forma de comemorar uma coisa, né, uma vitória dos homens é diferente. O cara chega, sei lá, grita, vamos xingar, a galera vai lá pro bar, todo mundo vai comemorar e tal. Já as mulheres, elas já têm uma outra forma, né, de vir fora, de ficar alegre. Então, existe uma diferença. Marca na língua que expressa modos próprios de falar, masculino e feminino, como as marcas de gênero, uso de adjetivo e diminutivo. Então, as mulheres, elas falam de uma forma, os homens falam de uma outra forma. Então, nós temos também as gírias, as formas da língua que certos grupos desenvolvem como um código para comunicar entre si, para evitar a compreensão de parte daqueles que não pertencem ao grupo. Então, os grupos sociais, eles têm gírias específicas. E para você entender, às vezes, uma palavra, você precisa compreender, ir lá, aprender sobre aquela linguagem. Então, você não vai entender aquela gíria que aquele grupo fala. Okay? Aquele grupo social. Vamos ver aqui. Então, a variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar diferentes formas de língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. No trabalho, então, olha que nós estamos falando sobre isso, você usa a língua de acordo com a situação. Então, justamente isso é o conceito de falar bem. Quando é que eu sou considerado uma pessoa que fala bem? Quando eu consigo usar a minha língua em diferentes situações. Eu vou adaptando a minha língua de acordo com as situações em que eu me encontro. E isso significa falar bem. Falar bem não significa falar difícil. Falar bem não significa falar palavras difíceis, das quais ninguém entende. Você falar difícil para pessoas que não te entendem, isso é uma falha de comunicação. Falar bem significa você conseguir adaptar a sua linguagem às diferentes situações. Vamos lá, no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidade, no mundo virtual, etc. Então, você vai se adaptando de acordo com a situação que você está. Você está no trabalho, né? Você está lá no trabalho, você não vai falar no seu trabalho, com o seu chefe, com as pessoas igual vocês falam com as colegas. Vai chegar lá para falar com o cliente ou com o seu chefe, chegar lá, e aí, velho? Não, você não vai chegar assim, né? Falando dessa forma. Já com os colegas lá, você fala dessa forma, com os amigos e tal. Okay? Então, essa é a variação situacional, que significa você se adaptar à sua fala, à sua língua,
a cada situação. Em considerações importantes, todas as variações estão presentes na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio social. Aí a gente chama de variedade padrão ou norma culta, né, que se chama aí. Essa de maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque, socialmente, ela representa o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que elegeram como padrão. Exatamente. Então, nós aprendemos essa língua para o quê? Para crescer socialmente e economicamente. Okay? A sociedade elegeu essa como a de maior prestígio social. Okay? É importante compreender as variações linguísticas para melhor usar a linguagem em diferentes situações. Utilizar a língua como meio de expressão, informação, comunicação, requer também o domínio de diferentes contextos de situação de aplicação da língua. Exatamente isso que a gente estava falando. Você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento à sua linguagem. Não ache que, não, eu vou falar do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Não é bem assim. Você pode ter perdas sociais, né? Você pode sofrer preconceito social, de acordo se você, às vezes, não souber usar a língua. É um preconceito? Existe preconceito na língua. Né? A forma que você fala, dependendo da variante que você usa da língua, você pode sofrer preconceito. Infelizmente, existe o preconceito social, né? Principalmente para as pessoas que não tiveram acesso à cultura. Uma variação social é exatamente isso. Pessoas que são analfabetas, pessoas que não tiveram acesso à cultura formal, à escola, então eles vão falar de forma diferente, e essa variante, ela sofre preconceito social, infelizmente. Okay? Muitas vezes a pessoa não concorda, né? Não concordando, fazendo a concordância plural, singular e plural, né? E falando, nós vai, nós fui. Então, usando muito essa linguagem, e aí vai sofrer. Então, você que está estudando deve preocupar-se com a linguagem como você se preocupa com a roupa, muitas vezes antes de você sair, para você usar bem essa linguagem. Então, o que nós temos disso aí é que vocês devem estar dando uma estudada sobre variação linguística e não fique somente com minha aula. Veja lá outros vídeos, pesquisem outras fontes para vocês verem sobre variação linguística, pegue exemplos, okay? Para que vocês possam entender bem esse assunto de variação linguística, porque é um assunto muito importante para vocês entenderem. Primeiro, para vocês usarem isso a seu favor no meio da sociedade. Segundo, para vocês usarem nos vestibulares, nos Enems aí da vida. Okay? Então, nós temos variação histórica, variação social, variação regional, variação de situação, okay? De classe social. É isso o que nós temos de variações da língua. Okay? Então, dê uma estudada sobre esse assunto, sobre essa questão, e vocês podem fazer a avaliação que está marcada para fazer ainda. Eu vou deixar liberado ainda para vocês hoje. Vou colocar no grupo para vocês fazerem. Então, eu vou parar de gravar isso aqui agora. Um forte abraço para vocês. Continua aí. Quem tiver dúvida aí, vai falar comigo.